Olá, meus queridos irmãos, que o nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo esteja abençoando fortemente a vida de cada um de vocês que me assistem no dia de hoje, amém. Bom, hoje eu estou começando a minha pregação, eu gostaria de dizer, se você não é inscrito e quiser sempre estar por dentro dos meus vídeos, do que eu estiver postando, clicar no botão de subscrever ou de inscrever-se e ativar o sininho, assim sempre que eu postar um vídeo, você será notificado. Então eu gostaria de pedir para você fechar os seus olhos para que eu possa fazendo uma oração por você. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai, mais uma vez eu me apresento na Tua presença, Senhor, e rogo para o Senhor estar cuidando de cada vida nessa noite, Senhor. Pai, eu rogo, Criador, que o Senhor trabalhe em cada coração da maneira que o Senhor sabe trabalhar, pois Tu és um Deus justo, um Deus de justiça que não trabalha em vão. Pois agora eu te peço, Deus, que o Senhor venha estar tocando em cada coração, até o coração mais duro, que o Senhor venha estar amolecendo agora pelo Teu poder. Pois o Senhor é o que tem a chave de Davi, o Senhor é o que abre, ninguém fecha e fecha, ninguém abre. Que o Senhor abra o coração de cada um, Pai, tirando toda a corrupção, toda a sujeira e guardando a Tua palavra em cada coração, pois Tu és santo e justo. E nada que o Senhor faz é vão, e nada que vem do Senhor é ruim. Tudo isso te peço em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, que assim seja. Amém. Hoje eu vou estar lendo João 20, diz assim: E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: Levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois correram juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro. E viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Só até aqui. Então, uma das coisas que nós devemos entender sobre Deus é que Deus é um Deus de justiça. Deus, sendo um Deus de justiça, Ele não pode simplesmente apagar o nosso pecado, porque Ele é um Deus justo. Então aí que entra Jesus Cristo. A Bíblia diz que maldito é aquele que é crucificado, maldito é aquele que sobe na cruz. E Jesus Cristo se fez maldito por nós. Então aí nós vemos, Deus, através de Jesus Cristo, Ele satisfaz a sua justiça. No momento em que Jesus Cristo Ele se levanta na cruz e Ele é crucificado, o seu sangue é derramado, a justiça de Deus é satisfeita nele. Então Deus, Ele satisfaz a sua justiça em Cristo Jesus, então dando para a gente a salvação. A Bíblia nos diz que eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então Deus, Ele veio estar trabalhando na nossa vida. Ele veio nos tirar da escuridão do pecado, da maldade, e nos trazer para a luz, que é a luz de Jesus Cristo. Como Ele disse, eu sou a luz do mundo, quem vem até mim não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então é isso que nós devemos entender, que o mundo ele está na corrupção, o mundo jaz maligno, e por isso o mundo ele nos leva à morte. Porque as artimanhas, as coisas do mundo parecem que são boas, porque o diabo quer enfeitar para que nós venhamos querer o mundo, mas na verdade o mundo nos leva à morte. Pois a Bíblia nos diz que o resultado do pecado é a morte, e o mundo jaz um pecado e jaz um maligno. Mas Jesus Cristo também disse que eu sou a luz do mundo, quem vier até mim não andará em trevas, mas será a luz da vida. Novamente eu repito. Em Isaías 1,18 diz: Vinde erguei-me, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlate, se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Ele é o que nos transforma na sua imagem. Porque quando nós estamos no pecado, nós estamos com a natureza caída, uma natureza corrupta e uma natureza pecaminosa. Mas Deus, quando Ele nos leva para Ele, nós somos separados. O significado da palavra santidade é alguém separado. Deus é um Deus separado, porque não há ninguém como Ele. E nós devemos ser parecidos com Deus. Então, uma pessoa vem para Deus, ela deve ser santa. Ela deve ter santidade, ser de santos porque eu sou santo. E ser santidade, ninguém verá Deus.
E Jesus Cristo, ele ressuscita no terceiro dia para nos dar salvação. E ele fala naquela cruz, tetelestai, que significa consumado, quitado, porque a nossa dívida era alta. A dívida que nós tínhamos com Deus, por causa do nosso pecado, nenhum homem podia pagar. Era necessário que viesse um impecaminoso, uma pessoa santa, que era Jesus Cristo, que é Deus também. E Jesus Cristo, ele desce do céu e ele paga a nossa dívida com Deus. Porque senão nós todos estaremos no inferno. Mas por Jesus Cristo nós somos salvos. A gente somos salvos pela graça de Deus e somos justificados pela nossa fé. E Jesus Cristo, ele é o autor da fé. Ele é o consumador das nossas dívidas. Então, é a dívida que nós tínhamos com Deus, ele paga na cruz, para nos dar então a salvação. Então, nós devemos ter a alegria da salvação, e eu devo buscar ser salvo. Uma da evidência que o Espírito Santo está trabalhando na vida de uma pessoa é que ela começa a ser santa, que ela começa a ser separada do pecado, das transgressões, dos desejos pecaminosos. Isso é uma evidência que o Espírito Santo está trabalhando na pessoa. Então é isso que nós devemos entender, que quando uma pessoa é de Deus, ela é de Deus, e quando uma pessoa é do mundo, ela é do mundo. Tem a parábola do joio e do trigo. O joio representava os falsos cristãos, pois muitas pessoas se dizem ser filhos de Deus, mas não demonstram. Não evidenciam regeneração, não evidenciam mudança, mas nas suas características, no seu modo de andar, no seu modo de caminhar por terra, elas andam como pessoas ímpias. A Bíblia nos diz que comunhão entre as trevas e as luzes. As trevas, ela não pode ter comunhão com a luz. Então uma pessoa que está na luz, ela não pode andar nas trevas. Não se anda por dois caminhos, ou você anda por um, ou você anda por outro. O caminho da salvação é Jesus Cristo. Ele mesmo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Se nós queremos ser salvos, necessitamos de Jesus Cristo. E ele nos dá a salvação. A Bíblia nos diz que o único mediador entre o homem e Deus é Jesus Cristo, o autor e consumador da fé. Ele também nos diz: certamente no mundo vocês vão de passar muitas aflições, mas tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então essa passagem nos mostra a ressurreição. Ele ressuscita ao terceiro dia e ele vence a morte. Ele vence o pecado, ele vence as tentações, ele vence tudo que esse mundo perverso nos oferece. E ele trilha a sua caminhada, ele começa seu ministério e ele converte pecadores. E através de Jesus Cristo é que nós teremos a salvação. A Bíblia diz que em Cristo Jesus somos mais que vencedores. A Bíblia também nos diz: quem tentará acusações contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará, pois Cristo morreu Cristo morreu por eles. Então Jesus Cristo morreu por nós, ele morreu para a nossa salvação. E eu devo deixar ele agir, pois muitas pessoas, elas deixam-se ser preenchidas pelo diabo. Elas deixam o diabo usar elas deixam o diabo brincar com elas. Mas quando uma pessoa é preenchida por Deus, o inimigo não encontra espaço. Quando Deus sente uma pessoa, quando Deus está no centro de uma vida, o inimigo não encontra espaço. E o que Deus une, o homem não separa. Quando um casamento está debaixo do poder de Deus, esse casamento não é separado. Agora, quando o casamento é um casamento mundano de ímpio, da forma que está contra a vontade de Deus, Deus não vai deixar que fique por isso mesmo. É isso que nós devemos entender. A ressurreição. E quando nós formos salvos, a evidência que nós estamos mudando e que o Espírito Santo está trabalhando na nossa vida é os nossos frutos. Nós devemos frutificar e buscar matar o pecado. Nós devemos orar, nós devemos ler a Bíblia, porque em Oséias 6,3 também diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E é através da Bíblia que nós conhecemos a Deus, é através do seu poder e pela tua graça e pela tua infinita misericórdia que nós seremos salvos. Devemos aprender a confiar em Deus e colocar as nossas esperanças nele, pois Deus é um Deus justo, e se nós formos seus filhos, ele nos salvará. Mas o que eu gostaria de dizer nesse vídeo: se gostou, clique no botão de gostei. Se quiser compartilhar nas redes sociais, clique numa seta no canto superior direito. Que o nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo esteja abençoando fortemente a vida de cada um de vocês que me assistem no dia de hoje. Amém. Gostaria de pedir para você fechar os seus olhos para que eu possa fazer uma oração por você. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai, mais uma vez eu coloco cada alma na tua presença e oro para o Senhor trabalhar em cada coração. Meu Deus Santo, só o Senhor sabe a necessidade de cada vida, só o Senhor sabe a necessidade
que cada uma dessas pessoas tem. Eu te rogo para o Senhor estar indo ao encontro de cada uma. Em nome do teu Filho Jesus, que assim seja. Amém. Que nosso Deus e nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a cada um de vocês. Que assim seja. Amém.